Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje, vai aprender um pouquinho. Eu fiz um desenho aqui. Não me leve a mal que eu não sou tão desenhista assim, né? Fiz esses desenhos aqui para que você venha entender cada recomendação de cada espaço protético, tá? Aqui são os espaços protéticos que a gente possa ter em cada caso. Então, é uma breve introdução para que você possa entender os espaços protéticos que a gente precisa para fazer cada caso de HT, de MT, de LT, tá? Então, eu vou te já orientando. Sempre que você tiver núcleo metálico, o roxinho aqui é núcleo metálico, tá? Então, esse roxinho aqui é um núcleo metálico. Sempre que você tiver núcleo metálico, tanto em posterior quanto em anterior, é importante que você faça um coping e faça estratificação. Basicamente, você vai fazer um coping, tá? Um coping de HO opaco, tá? Para depois nesse coping você vir com cerâmica de cobertura, tá? Então é recomendado quando é coroa você sempre fazer um coping. Por que, Joselito, um coping? Porque eu não quero fazer coping, eu quero fazer um de silicato puro. Você pode até fazer, tá? Só que nem sempre vai dar certo. Por quê? Por experiência própria, sempre quando eu fiz em coroas, sempre quando eu fiz uma coroa de silicato de lítio puro, sempre quando eu fiz, ela deu diferença de cor. Por quê? O espaço protético aqui, digamos que você queira colocar uma coroa, vamos supor que você queira fazer uma coroa em HT, você só tem pastilhas HT e você quer fazer um HT. Em uma coroa, olha o que acontece, você só vai ter no HT o equivalente, todo o material de alta translucidez. O que vai acontecer com esse material quando ele receber luz depois de instalado? Ele vai refletir o HT. Por mais que você faça uma cor clara, por exemplo, uma cor B1, BL2, essa cor ela nunca vai ficar exata no BL2 e nem no B1. Por quê? Esse tipo de pastilha não foi feito para fazer coroas, tá? Ele foi feito para você fazer lentes de contato. E ele nem é recomendado nem para fazer faceta. Quando a faceta tem equivalente de espessura maior, de 2 milímetros para mais, isso aqui, por exemplo, é uma faceta. Então, não é recomendado. Os seus casos, se você fizer coroas em HT, não é recomendado você fazer HT, tá? Você pode até fazer, mas ele não é recomendado. Não vai ficar legal, não vai ficar boa a cor e ela vai ficar acinzentada. Porque tem muitos dentistas que reclamam de silicato de lítio que ficam acinzentados, porque eles são feitos da maneira errada. O profissional não pode utilizar uma HT para fazer coroa, nem muito menos faceta. Acha que é porque a faceta dá para fazer, mas se a faceta passou de 1 milímetro, ela já tem uma espessura grande de material e ela já começa a ficar mais acinzentada do que a cor natural do dente. Porque pensando bem,
se você olhar o esmalte do dente, a camada de esmalte ela é bem fina. Então, o ideal é você utilizar o HT só para lentes de contato, tá? Só para lentes. Ou incrustações, mas incrustações de posteriores, de oclusais, mas bem finas. Geralmente, voltando ao caso de coroa, é recomendado fazer um coping, principalmente se é núcleo metálico, fazer um coping de HO, tá? Se você quer fazer em MO, você pode fazer este coping ele mais espesso. Por quê? A partir de 2 milímetros em MO, você consegue bloquear um núcleo metálico, mas só a partir de 2 milímetros. Se você tem muito pouco espaço para trabalhar, você tem que optar por um material que bloqueie bem esse núcleo, tá? Basicamente, para coping, você vai utilizar as HOs e as MOs, tá? Então, basicamente isso. E depois estratificar. Tem gente que arrisca fazer, num caso desse, LT. Só que qual é o perigo de você utilizar uma LT? Sabe qual é o perigo de você utilizar uma LT num caso desse? Porque a vida útil desse caso. Por que, Joselito, a vida útil? O núcleo metálico, depois que ele é instalado, a partir de 1 mês, esse núcleo metálico ele começa a oxidar. Então a cor que ele tem quando ele é instalado e depois quando é fechado, a cor que ele vai ficar começa a escurecer. E dependendo da forma que foi instalado esse núcleo metálico, ele vai escurecer, escurecendo também a coroa. Então, não é recomendado, já é indicado HO e MO justamente por causa disso. Por causa da vida útil que essa coroa vai ter sempre naquela cor, mantendo aquela cor, tá? Então, para LTs, a gente tem já casos específicos para LTs. Quando que eu utilizo um caso de LT? Geralmente um caso de LT é utilizado neste caso aqui, por exemplo. Num caso de núcleo bom, com um substrato que não é núcleo metálico. Aí sim você pode fazer uma LT e depois recobrir ela fazendo a técnica cutback, que a gente chama de técnica cutback. Aí você consegue fazer uma LT e recobrir ela na técnica cutback, você fazendo LT, fica bem legal, tá? Se você tem um caso de coroa, que o substrato é núcleo favorável, que a gente chama de núcleo favorável, quando é núcleo da cor do dente, tá? Aí você consegue fazer LT e depois estratificar, tá? Não tem problema algum, vai ficar uma cor bonita, vai bater uma cor exatamente com a escala e você não vai ter problema de acinzentamento desse dente. O que basicamente é o LT? O LT é basicamente como se fosse uma camada de dentina. Enquanto o HT é uma camada de transparente, como se fosse transparente, é por isso que o HT não pode ser usado em coroa, porque é como se você fizesse um dente todo em transparente, entendeu? Então, o LT basicamente é como se fosse uma camada
um microdente de dentina. Você vai fazer um dente de dentina e depois estratificar na incisal, entendeu? O LT basicamente é como se fosse a camada de dentina do dente, tá? Agora a gente vai para as HTs. É importante sempre você utilizar para lentes de contato. As HTs sempre vai ser ideal para lentes de contato, tá? Por quê? Ela recobre exatamente a camada de esmalte do dente. Vai te proporcionar um caso bonito, estético, com um poder de translucidez muito alto. Então é por isso que as HTs é utilizado para lente de contato e faceta, desde que tenha até 1,5 mm de espessura, tá? Para um lace e inlays, inlays e faceta, o ideal é você utilizar MT. Com a MT, você vai ter um resultado muito mais satisfatório nos seus casos de faceta, nos seus casos de onlays e nas suas incrustações de inlays, onlays, overlays. Você vai ter resultados muito melhores com o MT. O MT é como se fosse uma pastilha que fica entre o LT e o HT. Ele não é nem muito translúcido, nem muito leitoso igual o LT. Ele fica meio termo, então dá para você utilizar em espaço protético maiores. Mas isso não significa que você consiga utilizar ele numa coroa. Você pode até fazer, mas não fica tão legal, tá? Eu recomendo você fazer dessa forma aqui. Mas ele é muito versátil quando você faz em facetas grossas, em onlays posteriores, onlays grossos, grandes, e também em overlays e inlays, tá? Mas também você pode fazer o seguinte: sempre quando você tiver uma bateria de vários elementos, que todos os elementos são variáveis de espaços protéticos, você consegue colocar um AMT mais um tom, sempre um tom a menos, porque você ganha em cor. Quando você coloca um tom a menos, você diminui a cor, ganhando também o espaço protético. Quando você faz vários elementos que são espaços protéticos diferentes, vamos supor, se você vai fazer o dente em B1, você usa um BL2 ou um BL3. E aí você usa MTBL2 ou MTBL3 e faz a boca inteira nesses espaços protéticos diferentes, desde que não esteja junto nesse trabalho núcleo metálico, tá? Então, basicamente, para a nossa introdução é essa aula, tá bom? Na próxima aula, a gente vai planejar, propriamente dito, os casos que eu separei para a gente fazer o planejamento. E aí a gente vai fazer o planejamento qual as pastilhas que eu devo utilizar, tá bom? E aí vai ficar mais didático, de uma forma mais prática. E aí eu vou te mostrar qual as pastilhas eu devo utilizar para cada caso, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula.